Olá, muito boa noite. Você escolheu sua família. Esse é o tópico de hoje. Deixa eu até colocar aqui, enquanto o Instagram avisa vocês. Estou alguns minutinhos atrasada. Olá, boa noite. Vou só colocar aqui o nome da live. Bate-papo muito profundo, muito importante. Você escolheu sua família. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Consegui. Assim o Instagram vai avisando todo mundo. Para falar desse assunto que é tão desafiador, né? Falar de família é algo muito desafiador para muitas pessoas. Mexe em muitas feridas e é por isso que eu decidi fazer essa live também. Não estaria trabalhando com isso se já não tivesse passado por muitos desafios, né? Os desafios, eles permitem com que a gente evolua. Eu tenho um olhar para a vida muito amplo, de que a gente não é só esse corpo, de que a gente é um espírito e a partir disso, isso muda completamente a forma como eu lido com todas as situações, porque eu sempre lido olhando o que é que eu preciso aprender, como é que eu posso evoluir a partir disso, que não é somente nessa existência, né? E eu tenho uma amiga que ela me conta, eu penso nisso, eu dou risada, porque ela sempre falava assim, tá, peraí que eu vou pegar pipoca pra gente sentar, porque cada história no seu contexto familiar, que assim, dá um filme, dá uma novela, eu tô chocada. Calma aí, segura. E assim, hoje a gente ri, né? Mas quando as coisas acontecem são muito desafiadoras. Então não trabalhar com família, não trabalhar com questões familiares, hoje eu consigo enxergar que não é mais uma escolha, assim, consciente, né? Com certeza foi uma escolha de outras vidas. Então ter vindo na família que eu vim, passar por todos os contextos, por todas as coisas que eu já passei, vivenciei, né? As dores, as superações, elas não são em vão. Então poder compartilhar um pouco disso, trazer um pouco dessa visão, da caminhada que eu já trilhei e para poder contribuir de alguma maneira para você que tá aí do outro lado, é realmente um prazer, né? Então, eu vou começar falando, quem tiver que chegar, chega, quem tiver que, né, passagem e ver depois, tá tudo bem. A gente vai interagindo da maneira que pode aqui. Bom, quando eu coloco essa frase, né, você escolheu sua família, então ela parte muito desse lugar de que eu escolho a família que eu vim. E por que eu escolho essa família? Porque ela vai contribuir, isso é muito importante, ela vai contribuir no seu desenvolvimento, inclusive do seu propósito de vida aqui, da sua missão, né? Dentro das suas missões, aquilo que você veio fazer aqui. Como assim, Thaís? Né? Uma vez eu ouvi de uma cliente lá, meu Deus do céu, mas eu tenho que evoluir demais aí, porque olha, não é possível. Mas é mais ou menos isso mesmo. Porque quando eu tenho um conflito e eu vou resolver esse conflito, né? Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar olhar para isso. Isso permite que eu desenvolva habilidades, que eu desenvolva, relembre dons, talentos e relembre inclusive sobre o amor. Aqui na Terra a gente veio despertar, relembrar o amor, né? E o amor ele consegue fluir quando eu perdoo. Quando eu perdoo, esse fluxo de energia se expande, né? Esse chácara cardíaco aí. E eu permito que esse chácara cardíaco, né, expandido por meio do perdão, eu tenha muitas outras curas e afete todo o meu sistema familiar também aí. Então, quando eu digo, né, eu escolho, você escolheu a sua família, vem desse olhar amplo de alma, de que eu não sou apenas um corpo, de que eu sou um espírito.
Em uma das minhas vivências, em um dos meus processos para curadores, buscando questionamento, era uma jornada chamada Jornada do Nascimento, que inclusive eu super recomendo quem tiver a oportunidade de passar por essa jornada. É uma jornada muito rica, é uma profissional, ela é psicóloga, ela é doula. E entre esse processo, ela guiava a gente numa meditação, onde a gente ia no país, a gente olhava os nossos pais antes até mesmo deles se conhecerem. E por que que a gente escolheu, né, aquele pai e aquela mãe? Então foi uma das experiências incríveis que eu tive e que traz também, né, a contextualização do porquê eu escolhi a família. Então, quando eu tenho um conflito familiar, muitas vezes, muitas pessoas podem pensar, eu não queria ter essa família, não queria ter esse pai, essa mãe. Se eu não tenho esse pai, essa mãe, primeiro que você já não seria você. Porque nós somos exatamente como somos, com as características, não só dons, talentos, características físicas, porque eu exatamente vim desse pai e dessa mãe. Se eu mudasse eles, cada um deles, eu já não existiria. Porque por mais que eu tenha essa consciência, eu poderia dizer, mas eu teria essa mesma consciência. Não teria. Você já não existiria. Então, é muito importante a gente prestar atenção também nos nossos desejos, né? Quando a gente tem esse tipo de desejo. E é natural, de repente, ter um desejo de querer ter um pai, uma mãe diferente, ou irmãos diferentes, ou viver em outra família, porque a gente não quer lidar com conflito. É muito mais fácil eu não ter aquele problema pra resolver. Porque se eu não tenho aquele problema... Quando a gente tem um problema, a gente tá num conflito, a gente quer resolver esse conflito. E como que eu resolvo? Eu tiro o conflito. E como que eu tiro o conflito? Eliminando, de repente, essa pessoa. Seja o pai, seja a mãe, seja os irmãos. Então... esse é um outro olhar também, né? Tá tudo bem se de repente, porque eu vejo que tem muitos clientes e muitas pessoas que têm medo, inclusive, de assumir que tem uma dor, que tem uma questão com um pai ou com uma mãe. E, gente, se eu não consigo nem mesmo assumir que eu tenho essa dor, como é que eu vou dar um passo para resolver? Eu estou excluindo. E tudo aquilo que eu excluo, eu tento compensar. E muitas vezes essa compensação, trazendo a visão sistêmica, é a repetição de padrão. É a forma que eu digo de maneira inconsciente. Eu sou igual a você. Eu te amo tanto. Eu sou igual a você. Então, primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho esse desafio, que eu tenho essa dor, que eu tenho essa ferida, para daí resolver. Então, quando eu venho dentro dessa família, eu tenho essas questões. E aí, se não tivesse esse conflito, né? Seria mais fácil, mas esse conflito ele vai fazer o quê? Se você tiver que sair de casa, por exemplo, e você sair da sua casa, isso vai exigir de você, colocar você no movimento de esforço, e você vai desenvolver novas habilidades, como eu disse, né? Você vai precisar trocar. Você vai precisar pedir ajuda, você vai precisar fazer movimentos, buscar informações, e isso você vai começar a desenvolver também novas características, novas habilidades, se conectar e acessar novos conhecimentos, que se não fosse essa situação, você não acessaria. E isso vai contribuindo para o desenvolvimento dessa alma. A gente só enxerga esse corpo. Eu tenho uma imagem de um dos cursos que é muito lindo, onde tem o nosso eu superior, que é muito maior do que esse corpo, e a gente é muito maior, nosso ser, o nosso espírito. Então, meu olhar é sempre a partir disso também, né? E aí vai da crença de cada um, e que eu respeito muito. Mas fato é, para eu falar de qual é o meu lugar na minha família, primeiro eu preciso relembrar aquelas 3 leis, aqueles 3 princípios que atuam sobre todas as nossas relações, que é pertencimento. Quando vocês entenderem isso, assim, vira essa chave, muitas questões destravam, você consegue observar muitos padrões que você consegue, né, dar um step back e olhar, assim, de fora, que é pertencimento. Então, eu faço de tudo para pertencer à minha família, e é por isso que eu repito padrão, e é por isso que é tão desafiador mudar muitas questões, porque eu vim dentro dessa família, é a minha base, é a minha origem, eu aprendi isso dentro dessa família. Fazer diferente
vai exigir de mim muitas vezes manter a minha consciência pesada. Ficar de consciência leve, muitas vezes, é quando eu estou repetindo um padrão. E por quê? Por conta desse primeiro princípio que atua sobre nós, que é o pertencimento. Porque por medo de não pertencer, essa família, essa mão, vamos dizer que a nossa família é essa mão, por medo de não pertencer, mesmo inconsciente, dependente do conflito. Inclusive, eu fiz até uma pesquisa aqui, né? Se você puder escolher ter uma família diferente, e a grande maioria diz que não. Você repete padrão. Por mais que você fale, eu vou fazer diferente, quando você vê, você tá lá fazendo igual. Exatamente por quê? Por conta desse amor e por conta da atuação desse princípio. Que ele explica muitas questões que nós vivenciamos. Então, pertencimento, ordem, esse é o principal que afeta os conflitos familiares dentro de casa, inclusive. Então, a ordem, quem veio antes, quem veio depois, é pequeno. Então, dentro da nossa família, qual é o nosso lugar dentro da nossa família? Você é apenas filho ou filha. E depois a gente tem a lei do dar e do receber, do equilíbrio. Então eu tomo a vida como foi possível que ela chegou pra mim, porque muitas vezes a gente também acaba julgando, né? Julga esse pai, julga essa mãe, julga a história, como foi possível a gente receber dentro de um outro contexto. Lembrando que não existe cartilha para ser pai, para ser mãe. E o dia que, se isso ainda que existisse, fosse automatizado, todo mundo seria igual, então já não seríamos mais humanos, seria máquina, e não faria sentido estar nessa existência. A Terra é um planeta onde a gente tem uma grande oportunidade de evolução. E é muito desafiador e é muito difícil estar aqui. Então, estar aqui já é um grande presente, né? Então, não desperdiça essa encarnação. Conseguiu estar aqui e escolheu, né, a família, então bora lá. Então, dar a receber no contexto dentro da minha família, né, e não na minha troca de relações que eu chego junto, que é, né, relacionamentos amorosos, de trabalho, de amizade. Eu tomo toda a vida que eu recebi, sem querer equilibrar ali com meu pai e com minha mãe, porque não tem equilíbrio com pai e com mãe. Como é que é o equilíbrio, na verdade? Existe sim um equilíbrio. O equilíbrio é eu passando pra frente a minha vida. Eu dando tudo o que eu recebi. Porque essa é a maneira que eu tenho também de ser grato, porque a vida ela é tão maior, é tão imensurável. Por isso que casais, relacionamentos, se relacionar, existe uma dinâmica muito maior por trás, que é o servir a vida, né? Então, dentro da minha família, eu sou apenas a filha, eu sou apenas o filho. E onde é que começa a merda, né? Onde é que começam os conflitos? Quando eu saio do meu lugar. E quando é que eu saio do meu lugar? Quando eu quero ser pai e mãe do meu pai e da minha mãe. E por que que eu quero ser pai e mãe do meu pai e da minha mãe? E aí, eu quero assumir um papel que é muito pesado pra mim, porque eu não compreendo as dinâmicas que acontecem com esse casal, por que que eles se atraíram. Eu até coloquei um link de uma constelação que a Simone Arrojo gravou, né, no programa dela. Se você quiser, você pode me chamar aqui no inbox, que eu mando novamente, onde ela fala, inclusive, isso é muito interessante. A gente não sabe as dinâmicas que acontecem para um casal se atrair, as questões que eles têm que trabalhar. E pensando no nível de alma e de espírito, a gente tem que isso para trabalhar. E o outro, principalmente no relacionamento, ele vem mostrar pra gente as nossas sombras, né? Aquilo que auxiliar a gente nessa jornada. Mas nem sempre esse auxiliar é de uma forma prazerosa, como a gente imagina. Então, o outro é olhar as nossas sombras, é o nosso espelho. Então, a gente não enxerga essa dinâmica. Aí vê lá, né, a briga do pai e da mãe, seja lá qual o contexto que for, não sei se é traição, eu não sei o que é que acontece ali naquele casal. E aí você toma o partido de uma das histórias. Aí um vira o malzinho, o outro vira o bonzinho, você quer o seu salvador. A partir do momento que você faz isso, pronto, você já se enroscou, já se emaranhou, já saiu do seu lugar. E aí, de maneira inconsciente, os cenários são, não, peraí, você eu protejo. Mãe, eu te protejo. Pai, você é ruim.
Não, porque você tá fazendo isso pra minha mãe. E aí eu começo a querer excluir. E aí é onde eu faço exclusão. O que eu faço? Toda exclusão, ela tem uma compensação. E eu sei que é desafiador, né? Morar, principalmente quem mora na mesma casa, né? Você vê aquelas brigas acontecendo, você vê o cenário ali acontecendo, você não sabe o que tá acontecendo muito bem, mas você acaba sendo tomado para tomar um partido, um dos lados. E aí é onde você se emaranha, onde você sai do seu lugar. Porque de maneira inconsciente você tá dizendo, não, mãe, ou não, pai, você não dá conta, eu dou conta, eu resolvo pra você. Isso aqui, ó, deixa que eu resolvo pra você. E isso é o quê? Esse lugar é um lugar de amor cego. É o que a gente chama dentro da visão sistêmica, né? Que é o amor cego. Porque pelos nossos pais, a gente ama tanto esses pais, a gente faz qualquer coisa. Mas a gente sai também de um lugar cego, porque a gente não sabe as dinâmicas que conectaram e que eles vivenciam. E a gente se emaranha. Aí já tá fora do lugar, aí quer ser o quê? Pai e mãe do irmão, da irmã. Não, o irmão fez alguma coisa que na sua concepção, né? Você fala, meu Deus do céu, que merda que essa pessoa tá fazendo. Peraí, não, eu vou dar um sermão. Aí já sai do lugar, né? Não, é minha responsabilidade, eu sou mais velha, eu sou... Não sei qual é o seu papel, qual é a ordem dentro da sua família, mas você se sente ali, já sai do lugar, na obrigação de chamar, né, a atenção do irmão ou da irmã como se fosse o pai e a mãe. Fica bravo, fica brava, né? Como assim você não vai chamar a atenção dele? Já tá fora do lugar. Isso é um exemplo claro de que você tá fora do lugar. Então, se você vivencia isso, né, esse tipo de conflito já dentro da sua família, conflito com os irmãos, que eu coloquei, né, que ia falar o que se representa, qual é a visão sistêmica para esses conflitos com os irmãos também. E aí existem dois, né, assim, mais nítidos. O primeiro é você tá fora do lugar. Tá querendo ser pai e mãe do irmão da irmã. O segundo é a disputa do amor dessa mãe, dessa mulher que te deu a vida, como esse irmão. Como você não enxerga, e aí, entre as questões de ferida, criança interior e tudo mais, não enxerga o amor desse pai, não enxerga o amor dessa mãe. Eu entro numa disputa com esses irmãos. Pela atenção, pelo amor dessa mãe. Então, essa é uma outra dinâmica que também acontece nos conflitos entre irmãos, né? Além de muitos outros, mas esses são os principais e que você já pode voltar aí para dentro da sua família, para dentro de si e dar um check. Estou fora do meu lugar? Tô querendo ser pai e mãe da minha mãe? Logo, eu provavelmente tô querendo também ser pai e mãe dos meus irmãos. E não é o seu papel. E eu sei, gente, que muitas vezes o que acontece é um convite para que a gente saia desse papel. Saia do nosso papel de ser apenas filho, né? Porque existem milhares de contextos, eu sei, né? E muitas vezes, dentro do contexto que talvez você vivencia, você existe esse convite para que você saia, né, do seu lugar. E que convite é esse, né? Nosso pai e nossa mãe também tem uma criança ferida. Também são humanos como nós. E muitas vezes eles nem sabem, porque se a gente voltar, né, como as mídias sociais estão mais fortes, o acesso às informações hoje é muito diferente do que era antes, que não se tinha. Então, eles muitas vezes nem se dão conta que tem uma criança ferida ali, que tem as questões deles. A gente ainda hoje, infelizmente, tem muita gente que acha que fazer terapia é coisa pra louco. Estamos, né, no século 2022 e tem gente que ainda pensa isso, pensa dessa maneira. Que é uma maneira, né, que só impede a pessoa de evoluir ainda mais. Assim como milhares de ferramentas, né, integrativas que nós temos no mercado, desde a constelação familiar, Reiki, muitas outras que por ignorância, ou por não saber, ou por uma informação distorcida, uma experiência que a pessoa teve, de repente, para ela não fez sentido, ela não gostou, ela sai falando mal, distorce completamente, aí tira do outro a oportunidade de
vivenciar algo e transformar completamente a vida. Até porque quando a gente se transforma, quando a gente se cura, a gente cura todo o nosso sistema. A gente leva a cura para esse sistema. A gente pode curar até 10 pessoas. Então aí vem até a pergunta, Thaís, eu tenho conflitos, eu tenho problemas com a família. Como é que eu posso resolver isso, né? E aí você vai ver que quando você começa a cuidar de você, quando você começa a olhar para suas dores, curar suas feridas, suas questões, parece que uma mágica acontece. Aquilo que o pai ou que a mãe faz, ou que o irmão faz, já não te incomoda mais. Mas você fala, nossa, mas peraí, o que aconteceu? Principalmente depois de constelação familiar. Isso é incrível. Nossa, mas a pessoa, ela não mudou, ela continua tendo os mesmos comportamentos. Mas como você curou aquilo que te pegava, aquilo que te machucava, você ressignificou, você foi olhar, você foi cuidar. Quando a pessoa fizer a mesma coisa, isso não vai mais te doer. Não vai. Ou a forma como você vai olhar, você fala, nem é problema meu. Isso aqui, ó. Você passa, você relembra, sou apenas a filha aqui. Ó, então eu vou ali pegar um bolo, tenho uma coisa pra resolver, eu tenho um livro, nossa, eu tenho uma ligação pra fazer. E aí tu sai de mansinho, tu sai de fininho, você já não se enrosca mais, porque você se apropriou do seu lugar. Então, quer transformar sua família, quer melhorar seus conflitos familiares? Você. E normalmente as pessoas querem o quê? O que eu mais escuto, eu tô fazendo terapia, mas quem tinha que fazer terapia é meu pai e minha mãe, é meu irmão. Eu tô fazendo terapia, mas quem deveria ter fazendo terapia é o outro. Não, é você mesmo. Porque a sua mudança é como uma pedra que a gente joga no lago e ela começa a fazer aquelas ondinhas e isso começa a reverberar. E essa cura, ela fica disponível ali no seu sistema. E quem quiser se apropriar, vai se apropriar, vai tomar. E a pessoa pode ser que ela comece a fazer, né, algum movimento também, que você nem sabe, seja mudar de frente, seja postura, seja buscar ajuda, seja falar de assuntos, ou até mesmo pesquisar assuntos. Quando a gente fala de um público, né, mais velho, principalmente pai e mãe, muitos têm muitas dificuldades de falar de sentimentos, de falar que tá com alguma questão, porque não quer se mostrar vulnerável e tá tudo bem. Quem somos nós para exigir? Porém, você vai ver, quando você começa a fazer o seu movimento, parece que uma mágica acontece ao seu redor. Que a mágica é você, meu amor. É você mudar as suas crenças. Você muda as suas crenças, você cura, né, essas feridas que estão abertas. E aí, tudo se transforma. Você para, inclusive, de atrair relacionamentos, parceiros, amizades. Porque esses parceiros, essas amizades também estavam conectadas com aquelas feridas, com aquelas dores. A partir do momento que você cura isso, que você, né, vai lá, ressignifica, faz o seu trabalho, você muda a vibração. Você muda o nível de consciência, como numa escada da vida. Imagina uma trilha. Você muda de nível, você vai pro próximo nível da escada e aí já muda a vista. Nossa, que interessante, daqui é mais interessante a vista. Então isso também muda. Então, quer transformar a sua vida, né? Quer transformar os seus relacionamentos familiares? Cuide de você. Não é seu pai que tem que fazer terapia, não é sua mãe, não é seus irmãos, é você. E quando você muda, você vai ver que tudo muda. Então, os conflitos familiares, eles são uma ótima oportunidade para nossa evolução, nosso desenvolvimento aqui na Terra. E aí, como eu estava falando no início, inclusive aí, né, de relembrar a sua missão. Porque quando você tem esse conflito, você vai lá buscar ajuda e aí você começa a percorrer a jornada. E dentro dessa jornada, e aí você pode pesquisar um pouquinho sobre, inclusive, a jornada do herói, onde ele fala, onde o herói, ele recebe um chamado, ele vai lá, ele busca, ele percorre todo o caminho, e aí no final, o que ele faz? Ele começa então a compartilhar.
E aí você vai começar a ajudar outras pessoas a passarem pelo mesmo processo, ou o mesmo processo que você fez, ou dentro da organização mesmo que você trabalha na empresa, de acordo com o que você faz, você pode ajudar, seja voluntariado, seja algum projeto, algo vai te tocar, algo vai ser mais forte para você. E as coisas e habilidades que você desenvolveu dentro dessa jornada, desse círculo, né, da jornada aí que a gente chama de jornada do herói, chega o momento de você começar a compartilhar. E isso é a coisa mais linda, é a mágica, né? Eu lembro que dentro do meu primeiro retiro, quando eu fui pro meu primeiro retiro, alguns anos atrás, lá, né, quando a gente tava... Foi a primeira vez que eu adentrei um pouco, né, mais sobre questões de chakras e tudo mais. Eu senti no meu coração, e eu lembro que eu saí de lá e falei para as minhas amigas assim... Eu sempre tive uma questão que eu não era um mundo corporativo, o meu lugar, eu não me encaixava, eu não conseguia me ver a longo prazo, eu sabia que aquilo não era para mim. Meu desejo sempre foi de realmente empreender, de ajudar as pessoas de alguma maneira, e todo mundo é ajudar alguém, né? A gente vê, a nossa vida é para ajudar o outro. Essa é a base. A gente ajuda de diversas maneiras dentro dos contextos nos quais a gente está inserido. Falei, nossa, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não sei ensinar, eu quero ajudar elas por meio desses conhecimentos que eu acessei aqui, essas coisas de terapias. Não sei o que eu vou fazer, não sei como que vai ser isso daí, mas eu vou trabalhar com essas coisas de terapias, eu sinto no meu coração. Eu lembro até hoje o dia que né, porque a gente ficou 10 dias sem contato com o telefone nem nada, né, foi um retiro bastante intenso, inclusive. E quando a gente pôde ter contato, né, eu lembro de eu compartilhar isso com elas, aquela certeza no meu coração. E isso acabou virando uma realidade, né? Claro que muitas coisas aconteceram depois disso, muito caminho eu tive que percorrer. Ainda, né, estou em processo, não sou melhor que ninguém aqui, estou na minha jornada. E a cada questão que eu curo, que eu ressignifico, que eu transformo dentro, é algo mais que amplifica, né, a minha consciência, que amplia a minha consciência, e eu consigo trazer, né, aqui e compartilhar também. Então, para mim, até por uma questão de experiência, né, de vida, assim mesmo, eu posso afirmar que isso vai contribuir aí para você acessar, né, relembrar o que você veio fazer aqui, aquilo que você vem. Contribuir nessa terra com outros seres, no despertar de outras pessoas. Então, se a gente conseguir olhar para os nossos conflitos familiares como uma oportunidade, tudo se transforma. Porque quando a gente tem uma dor, é muito fácil a gente ficar na postura de vítima. É muito fácil a gente ficar na postura de vítima. E a vítima, o que ela faz? Ela precisa de alguém para culpar, para julgar a culpa. Eu sou assim por culpa, né? E isso é interessante, porque a ferramenta de constelação não é para isso também, inclusive, para julgar a culpa em ninguém. Então, quando eu tenho uma dor, por isso que é importante curar-se, né? Quando eu tenho uma dor, é muito fácil eu colocar a culpa no outro. Eu estou sofrendo porque o outro me deixou. Estou sofrendo porque o outro me tratou dessa maneira. Mas na verdade não, você já tem essa ferida contigo. Você já trouxe, já carrega isso. E o mínimo comportamento do outro vai apenas relembrar que você tem essa ferida aí e que você precisa curar. Então, se eu olhar para os conflitos como uma oportunidade, tudo se transforma. Porque eu assumo a minha autorresponsabilidade, a minha parcela de responsabilidade. Porque o outro eu não posso controlar. Eu não posso fazer nada para mudar o outro. É ele que tem que querer. Mas eu posso controlar e mudar a minha vida. Então, para isso, eu preciso sair primeiro da postura de vítima. Então, eu saio da postura de vítima, reconheço as minhas dores, eu vou buscar ajuda, eu vou me curar. E a partir disso, tudo começa a se transformar. Então, o conflito é uma excelente oportunidade, né? E aí a gente tem diversas ferramentas, né?
curar a nossa criança interior, a constelação, né, reiki, terapias, muitos processos. Não existe uma única coisa, porque a gente está falando de uma jornada. Você passou anos, né, com várias questões. Não é tomar uma pílula e resolveu todos os problemas, né? Uma mágica. Ou que vai ter um ponto final onde isso vai acabar. Não, é como uma cebola e você vai curando camadas. E cada camada que você cura, você vai ampliando, você vai tendo mais clareza de várias coisas e você vai chegando mais na sua essência, se permitindo ser quem você é e muito confortável. Não precisando, né, exigir validação de mais ninguém, de amor externo, nem nada. Você vai compreendendo, né? Sua alma, ela vai compreendendo, ela vai se curando e vai se transformando e o amor vai transbordando por todos esses corpos, né? Então, a mensagem de hoje aqui, que eu gostaria de deixar, que você se relembre, que você vê que relembrar o amor. E olhe, acolha o seu conflito e responda para si o que eu estou aprendendo, ou o que eu aprendi com esses conflitos que eu vivenciei e vivencio, se essa é a sua realidade ainda, dentro de casa, com a minha família, com a sua família, no caso. O que eu aprendo e desenvolvi tendo a mãe que eu tenho, tendo o pai que eu tenho, tendo os irmãos que eu tenho. Sabe? Quais são os conhecimentos que eles fazem você ter, faz você aí ter interesse de buscar, de estudar, de ressignificar. E olhar para os desejos também, né? Que você tem aí dentro de você. E pode ser que você esteja perdido e tá tudo bem se você tá nesse momento que você fala assim: Thaís, eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei para onde eu vou. Eu digo para você, começa primeiro purificando o seu coração. Começa primeiro limpando essa água parada, esse lodo dentro desse jarro, com essas relações familiares primeiro, principalmente pai e mãe. E aí depois, essa água fluindo, a clareza vai vindo. Por quê? Porque o meu servir, eu aprendo com quem? Com minha mãe. Na grande maioria das famílias, né? Tem famílias que às vezes é invertido, né? A mulher, e isso tem dentro de contextos familiares, que a mulher que trabalha fora e foi o homem quem ensinou, né? Desde amarrar o cadarço, escovar os dentes, essa disciplina. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Tô dizendo que na maioria é assim, né? Como é que a gente aprende a se nutrir? Principalmente começa já na amamentação. O nosso primeiro sucesso é vir à vida. Começa já ali, então, a nutrição na amamentação. Com a minha mãe que eu aprendo a nutrir. Com a minha mãe que eu aprendo a servir o outro, que eu aprendo a me relacionar. E aí, por meio do pai, da energia do pai, que me dá coragem, que me leva para o mundo, eu acesso dinheiro. Eu acesso dinheiro com a força lá do pai, por meio do meu servir que eu aprendi com a minha mãe. Percebe a importância, então, que tem curar essas relações básicas dessa família de origem? Porque todas as outras relações, até mesmo no servir, os clientes, o seu parceiro, você apenas faz projeção dessa primeira relação. Então, cuide disso. Olhe para isso. É possível transformar, é possível se curar. Não é do dia para noite, é uma jornada. Mas é uma jornada que vale a pena, que você vai se relembrando à medida que você vai curando, as coisas vão se transformando. E eu posso te ajudar com esse processo. E vai ser uma honra se eu puder contribuir, né, com esse processo. Para quem está em Sydney, né, tem vários aí workshops que eu sempre faço, trazendo esses movimentos da constelação familiar para contribuir, porque foi uma das ferramentas que mais transformou minha vida e eu vejo transformando milhares de pessoas, né? Mesmo dentro de mentorias de negócio, sempre me auxilia muito. Então, posso te ajudar com isso. Não existe só a ferramenta de constelação, né? Eu sempre trago o movimento de constelação dentro do meu atendimento,
né? Então existe uma mentoria onde você pode passar comigo e ficar, né, aí alguns encontros, a gente trabalhar algumas questões específicas, é uma mentoria personalizada, né, que eu criei a partir da minha experiência de vida, dos meus processos, daquilo que eu acredito, né, que fez diferença e faz diferença para te auxiliar dentro desse processo. E a constelação é só uma etapa dentro disso tudo. Então, eu posso contribuir para a sua jornada, te auxiliar dentro desse processo. Você pode me chamar, né, em inbox e a gente caminhar junto para que você consiga se curar e se libertar e poder voar e alcançar e viver seus sonhos, né? Ser livre. É possível fazer diferente. Não é porque a gente veio, né, de repente, aí dentro de um contexto familiar complexo, desafiador, que eu não possa construir um outro contexto familiar. É possível. Porém, primeiro, antes, eu tenho que parar de excluir aquilo que me dói, parar de querer excluir, né, membros familiares, esses conflitos também, usar eles como uma oportunidade, porque na nossa família é um barril de ouro. É ouro. Se eu puder ter a sabedoria de utilizar tudo isso que eu vivenciei e vivencio com esses conflitos pra me curar e transformar e, sabe, botar tudo aquilo que eu curei aí pro mundo. Eu não sei o que é, cada um vai descobrir, mas é possível. E eu posso dizer que é incrível, que é uma excelente oportunidade que a gente tem nas mãos, se a gente consegue olhar com sabedoria para a família que a gente veio. Então, sim, você escolheu a sua família porque é os talentos que eles têm, as habilidades que eles têm, as características que eles têm, que contribui para que você consiga executar aquilo que você veio fazer aqui nessa terra. E à medida que você vai curando, você vai acessando, você vai relembrando. E a gente faz isso também dentro do processo. Então essa é a mensagem de hoje, esse é o lembrete de hoje. Eu espero que esse conhecimento auxilie você de alguma maneira por aí, seja lá em que momento você vê essa live. E que se você precisar de ajuda, peça. Sabe, é possível fazer diferente, ter uma vida diferente, resolver esses conflitos. Então, peça ajuda. Eu tô aqui olhando minha colinha pra ver se eu passei por todos os tópicos. E sim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. E é isso. Muito obrigada pela atenção de quem tava aqui, pelo carinho. E seguimos. Até a próxima live, até o próximo encontro. Esse domingo tem constelação familiar, uma excelente oportunidade para você participar como representante, contribuir para o processo de alguém, enquanto você, né, também transforma aí o seu sistema. Porque quando a gente está como representante, a gente acessa novas percepções com relação à nossa família, com relação às nossas questões. E sem falar que a gente nunca é escolhido para representar alguém em vão. A gente tem conexão com esse assunto. A gente tem conexão com o que está sendo trabalhado. Então, sempre é uma excelente oportunidade de se transformar, de se autotransformar e se autocurar por meio dessa representação também, né? De carona aí no processo do amigo, né? Porque no fundo, dentro da sala, quando a gente tá junto, a gente é uma coisa só. A ilusão do corpo é só a ilusão mesmo de ótica. É o véu de Maia. Tá certo? Então, quem estiver em Sydney, domingo, me chama. Não sei quando vai ter de novo. É uma oportunidade única. Se fosse você, não perdia. Porque é realmente, assim, não perderia, né? Porque realmente é uma oportunidade transformadora. Ainda temos 3 vagas. E será um prazer te ter comigo e com
todas as outras pessoas que já se dispuseram a se transformar e a evoluir, tá bom? Então, um grande beijo, uma ótima noite pra vocês e até mais. Até.